Boa tarde, bem-vindo ao Jardim do Éden. É um prazer muito grande estar com você por estes momentos e eu tenho percebido que o clima está gostoso, friinho, está percebendo que estou ao ar livre, mas vamos fazer o melhor para o bem-estar de nosso semelhante para a glória de Deus. Eu estive vendo como que as coisas estão acontecendo no dia a dia. Você também deve ter percebido, o mundo está virando em uma proporção tão rápida que não dá para a gente acompanhar. O tempo está passando de uma forma assustadoramente acelerado e a gente nem consegue também acompanhar. Diante desse clima todo, eu penso que nós temos que estar atento aos acontecimentos e ver o que significa cada coisa dessa a nosso benefício. Verifiquem. Eu estive vendo, inclusive, do pastor Cândido Gomes, no Devocional Jovem de 2024, uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se é que você não ouviu ainda, essa é a oportunidade. E se ouviu, com a sua permissão, eu vou fazer menção para que outras pessoas também tenham conhecimento. Ele faz menção de um circo que estava em uma determinada cidade. E esse circo, ele ganhava a simpatia das pessoas de uma forma assustadora. Todo mundo gostava do circo. Todo mundo ia aos espetáculos do circo. E interessante que no decorrer do dia a dia as pessoas iam novamente no espetáculo e sempre tinha uma novidade. Agora, o que prendia a atenção do circo não era o equilibrista, o malabarista, o trapezista, não. Isso não era a empolgação. O que todo mundo apreciava no circo era o palhaço. O palhaço é que encantava, é que atraía, que motivava, que levava as pessoas a estarem todas as noites assistindo o espetáculo. Aí acontece que no último espetáculo, quando agora o circo estava fazendo aquela promoção, no último espetáculo faz uma promoção, até reduz um pouco o preço, encheu. Quem tinha ido foi de novo porque era promoção. E quem não tinha ido aproveitou a oportunidade para poder assistir a primeira vez, pelo menos o último espetáculo. Estavam todos empolgados e encantados com o circo. Quando o palhaço foi entrar em cena, como dizem, quando foi entrar na área para a sua apresentação, ele, ao passar pela cortina, na parte externa, ele percebeu um incêndio. Estava começando um incêndio. E o palhaço, agora desesperado, ele não teve como voltar para dizer a direção do circo. E ele então agora começou a anunciar para o povo. Gente, olha, está acontecendo um incêndio e vocês devem sair imediatamente de dentro do circo porque vai pegar fogo em tudo e vai ser tudo queimado, vai ser um prejuízo, vai ser um estrago e vai ser terrível. E o povo começou a aplaudir quando o palhaço estava fazendo essa aclamação, achando que isso era parte da sua peça. E ele começou com mais ênfase, desesperado. E quanto mais ele gritava, quanto mais ele anunciava, quanto mais ele proclamava, mais o povo aplaudia. A situação virou uma situação... Todo mundo achava perfeita a cena que o palhaço estava apresentando, não sabendo que a coisa era real. E o fogo foi se alastrando e o povo não deu por conta. Quando de repente as lonas caem em cima do povo e aí vem o estrago terrível. Essa é a situação. O que eu percebo que muitas vezes nós estamos ouvindo no dia a dia, estamos vendo as informações e advertências e não nos damos a saber da realidade do quadro. E é bom até a gente considerar um ponto muito importante. Eu tenho percebido que os noticiários, que são tão importantes para nos informar, às vezes nos torna insensível ao acontecimento, nos levando a perder a sensibilidade pelo ser humano que está passando pelaquela situação desagradável. Está havendo uma guerra. Mas a guerra é lá em Israel. É lá em Israel. E o povo está se arrebentando. E às vezes as câmeras filmando ao vivo e transmitindo. E a gente não percebendo a dramática situação que aqueles soldados, que aquele povo está passando naquele local. Mas está havendo a guerra lá na Rússia. Mas é lá na Rússia.
E aí, nesse quadro, as pessoas não levam em conta, em vista da distância, e no dia a dia, recebendo as informações, vão perdendo a sensibilidade do que significa cada coisa dessa. Ah, mas o incêndio é lá nos Estados Unidos. Ah, é lá. Ah, a chuva está lá no sul. Só para vocês terem uma noção. Esse é o grande problema, que muitas vezes a informação nos leva a perder a sensibilidade pelo ser humano. Verifique que eu quero chamar a atenção para vocês. Nós estamos vivendo em um mundo de acontecimentos. A situação é dramática. O quadro é feio. Se você for ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, você vai ver todo esse relatório, ele falando das guerras, falando dos terremotos, falando da fome, falando das doenças, falando de tudo, da perda da sensibilidade, das pessoas enganando uns aos outros. E as pessoas não estão levando em consideração. Se você for ao Evangelho de São Lucas, capítulo 21, você vai ver ele fazendo menção de um quadro tão dramático que os homens chegariam ao ponto de desmaiar de terror na expectação dos acontecimentos que sobrevirão devido ao bramido das ondas e do mar. Só para você ter uma ideia, uma calamidade terrível está acontecendo no dia a dia, em lugares diversos, e nós não estamos percebendo. Diante desse quadro, eu já mostrei em um dos vídeos anteriores que eu fiz menção a situação e fiz questão de mostrar esses textos das Escrituras Sagradas que eu gostaria que você considerasse comigo também. Dê uma olhadinha o que está no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no verso 11. E ele nos diz as seguintes palavras. Romanos, capítulo 13, verso 11. Ele nos diz assim: E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes o sono, porque a vossa redenção está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo Paulo está mostrando a aproximação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz com segurança, com firmeza, isso eu digo conhecendo o tempo. Ele tinha convicção do que ele estava falando. E muitas vezes nós não estamos levando em consideração. E olhamos às vezes até para os sinais da vinda do Senhor mencionado pelo Senhor Jesus no livro de Mateus capítulo 24, como mencionei, no livro de Lucas capítulo 21, conforme mencionei. E esquecemos que não precisaríamos nem de nos preocupar com estes acontecimentos. Ah, mas assistir o jornal para ficar informado. Informado de quê? Das catástrofes, das calamidades, das coisas ruins que estão acontecendo. Sinais da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já deixou tudo escrito, anunciando que ele viria. Agora verifique que eu tenho aqui o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 12, ele faz menção. Olha como que o apóstolo Pedro está fazendo menção aqui, e ele diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Só para você ter uma ideia, nós devemos viver em um clima, não é de ficar tranquilo. Às vezes as pessoas estão preocupadas só em aguardar, e deve considerar que tão importante quanto aguardar também é apressar. Porque a situação está ficando cada vez mais difícil, está ficando cada vez mais calamitosa, dramática, dolorosa. E as pessoas estão tranquilas, estão aguardando, mas não estão apressando. E às vezes estão só aguardando, estão tranquilos demais. Diante desse quadro, nós temos aqui também uma outra parte que eu fiz menção de mostrar também em um outro vídeo, que está relatado no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 37. E ele diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Para você ter uma ideia, um pouquinho de tempo. Tem uma tradução que diz um pouquinho de tempo. Você dá para perceber que é uma expressão assim que demonstra com muito ênfase a aproximação do acontecimento pela escassez do tempo. Mostro também ainda o que diz o Apocalipse capítulo 22, verso 20. Ele diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Então, para você ter uma noção, quando a gente dá uma olhadinha no português, eu fiz questão de falar sobre isso, cedo venho, é primeira pessoa do singular do presente do indicativo. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo que vem. É um quadro sério. Agora, é uma pena que as pessoas não estão levando isso em consideração.
Diante destas palavras todas, você não precisaria de nem olhar para as guerras, não precisaria de olhar para os terremotos, não precisaria de olhar para a crise financeira, pelos incêndios, pelos maremotos, para as chuvas. Não precisaria de ver essas catástrofes todas, porque só o que está escrito já seria o suficiente para nos mostrar a aproximação desse acontecimento. Agora, o que nós temos que entender é que estamos às portas da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que estar atento a esse acontecimento. Precisamos de estar preparados para o nosso próprio bem. Eu temo que muitas vezes algumas pessoas podem achar até estranho eu ficar focalizando muito esse acontecimento. Mas é o acontecimento do momento. É o que vai fechar a história da humanidade dessa terra para os que querem estarem vivendo na eternidade. E infelizmente vai ter que compensar também aqueles que não levaram a sério a aclamação do Senhor, advertindo e chamando para colocarem as suas vidas em dia com Deus. Diante dessa situação, eu faço menção do historiador Flávio Joséfo, que foi exatamente, que viveu mais ou menos do ano 35 ao ano 100 da nossa era, e ele fez menção de um profeta que durante 7 anos esteve nas ruas de Jerusalém, anunciando a destruição de Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída, Jerusalém vai ser destruída, Jerusalém vai ser destruída, Jerusalém vai ser destruída. Durante 7 anos anunciando essa mensagem. E as pessoas desconsiderando. Chegou a um ponto que os romanos, quando tomaram a situação, prenderam e maltrataram, espancaram, levaram esse profeta a uma situação dolorosa. E depois de tudo, concluíram que ele era um demente. Ah, isso é um demente, solta isso aí. Soltou. E aí, esse profeta, ele saiu da história. Ele não é mencionado na Bíblia Sagrada, mas o Joséfo, ele diz que o nome dele era Jesus ben Ananias. Então, para você ter uma ideia, proclamando e anunciando a destruição de Jerusalém. E o povo indiferente. Na destruição de Jerusalém, o sangue escorria pelas escadas, uma altura mais ou menos de 60 a 70 centímetros, como se fosse um rio. Esse foi o quadro doloroso e dramático. Agora, o que eu tenho para dizer? Possivelmente, pode ser que alguém até toma em consideração que eu talvez seja também um demente, anunciando, mas o que eu estou fazendo é dizendo simplesmente o que a Bíblia Sagrada está dizendo, que eu creio que isso vai acontecer, e eu creio que vai acontecer logo, e temos que levar em consideração. A questão não é fazer um projeto de planejamento para o futuro, o importante agora é diferente, é levar em consideração a necessidade de viver a comunhão com Deus agora, se é que ele demora um pouquinho ainda. Então, você está preparado. E se é que a morte pega de surpresa também, que pode acontecer, ninguém tem nota de garantia, eu costumo dizer. Ninguém sabe do dia do amanhã, em qualquer uma dessas hipóteses. Mas mesmo assim eu continuo crendo que eu tenho que estar preparado em qualquer situação. Mesmo assim admito que estamos às portas da vinda do Senhor Jesus. O mundo está passando por uma situação dramática. O mundo está passando por uma situação calamitosa. Vamos aproveitar a oportunidade. Aproveite o tempo e se preparem. Aproveite a oportunidade. Se dedique ao estudo das Escrituras Sagradas, onde você vai encontrar as informações e os ensinamentos necessários para você colocar a sua vida nas mãos de Deus como precisa, para que no dia da vinda dele você possa se encontrar à altura de ser convidado pelas boas-vindas. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas infelizmente, às vezes as pessoas têm tempo para muita coisa. Tem tempo para as redes sociais, tem tempo para a televisão, tem tempo para os noticiários, tem tempo para as novelas, tem tempo para os filmes, tem tempo para o futebol, tem tempo para tudo. Mas para Deus, cadê o tempo? Aí eu pergunto, se chegar no final do dia e perguntar assim, vem cá, e aí, estudou a Bíblia Sagrada hoje? Não tive tempo, não teve tempo. O que deveria ser prioridade ficou esquecido. Eu desconheço um rapaz que, se você perguntasse, ontem você foi à casa da sua namorada? Não fui porque não tive tempo. Você não vai encontrar essa pessoa, não existe isso. É questão de prioridade. Prioridade agora é se colocar nas mãos de Deus. O credo diz, Cristo virá para julgar os vivos e os mortos.
Então, diante dessa cena, eu quero me encontrar preparado. Eu preciso me encontrar preparado. Eu tenho que aproveitar a oportunidade de estar preparado agora. Vai chegar esse dia e a recompensa será dada a cada um segundo as suas obras. A salvação é pela graça, mas de nada adianta a graça se não é aceita pela pessoa. Então, vamos nos colocar nas mãos de Deus. Pela graça de Deus, eu quero viver nessa terra, a cada instante, ensaiando para a eternidade, vivendo a cada momento a intimidade com Deus nessa terra, para poder viver com Deus na eternidade. E que você sinta o privilégio que Deus está te concedendo também, o prazer que Ele está te dando, o convite que Ele está te fazendo. É que muitas pessoas estão indiferentes, porque imagine o céu, a vida eterna, como uma vida abstrata, uma vida de anjinhos tocando flauta, tocando harpa, a vida toda. Não, não é assim. Leia as Escrituras Sagradas, vá ao livro de Lucas, ou melhor dizendo, ao profeta Isaías, capítulo 65, 66. Você vai ver, é uma vida real, é uma vida prática, é uma vida física, é o ser humano trabalhando, fazendo, construindo, edificando, só que não com propósito egoísta, não com propósito cansativo, enfadonho, como nos nossos dias, não plantando e depois não colhe nada, mas plantando e colhendo. O trabalho vai ser prazeroso, vai ser alegria, vai ser um hobby, uma vida real. Eu irei ter o prazer de te conhecer. Você está me vendo, você está vendo a minha imagem. Na nova terra você vai me reconhecer. Quem sabe você vai falar assim: Pascoal, que bom, você que falou naquele vídeo, eu entendi, eu aceitei e pela graça de Deus eu mudei de vida e por isso eu estou aqui agora. E nós vamos nos abraçar. Esse é o ponto importante. Vai ser uma vida real. Estude, leia. Se você precisar de mais informações, coloque na descrição desse vídeo. Não perca a oportunidade. Faça o seu pedido. Aliás, coloque nos comentários desse vídeo. Coloque aí o que você precisa para que eu entre em contato com você, para nos fortalecermos juntos, para nos prepararmos juntos, para tirar suas possíveis dúvidas. E assim, quando Jesus vier, eu esteja com a minha consciência limpa de ter feito a minha parte e você esteja tranquilo e feliz. Se você não toma essa decisão, aproveite agora. Diga aí: Senhor, me tome em tuas mãos, me aceite como teu filho, me ajude, me dê força para mudar a minha vida, para viver, para te servir nessa terra, me preparando para a eternidade. Deus conceda essa bênção para você. E se você já tomou essa decisão, então agora você tem que falar diferente. Senhor, me segura em tuas santas mãos, para que eu permaneça firme, fiel até a morte, para de ti receber a coroa da vida. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.